que são relacionamentos onde o Estado está presente e que, pelo interesse coletivo, o Estado subordina os indivíduos com os quais ele se relaciona. Do outro lado da moeda, nós temos um conjunto de normas chamadas de direito privado. E o direito privado é aquele direito cujas regras disciplinam os relacionamentos entre os indivíduos, podendo o Estado estar presente nesses relacionamentos. Pode subornar o professor hoje. Disciplina os relacionamentos entre os indivíduos, podendo o Estado estar presente. Só que o interesse desses relacionamentos é particular, individual, privado, e por esse motivo ocorre a igualdade de condições. Então, da mesma forma como nós fizemos aqui com o direito público, quando no conceito nós colocamos as características desse ramo do direito, também fizemos aqui com o direito privado, colocando no seu conceito as características a ele inerentes. Saúde. Tem alergia de chocolate? Se quiser. Pode estar presente. São os relacionamentos entre os indivíduos, mas o Estado pode fazer parte deles. Só que o interesse é particular, individual, privado. E aí vai ocorrer a igualdade de condições. Então, meus queridos, eu sei que nós estamos ansiosos para viajar, mas eu preciso continuar aqui. Eu vou fazer aqui agora. Então, da mesma forma como nós fizemos ali com o direito público, nós também precisamos fazer com o direito privado, que consiste nesse conjunto de regras que disciplina as relações jurídicas de direito privado. E as relações jurídicas de direito privado são representadas graficamente numa linha na horizontal. Por que na horizontal? Para dar ideia. Isso que eu peço. Aula de física. Deve ser a aula de introdução. Aula difícil. Ó, então a gente aqui, vamos ficar aqui até segunda. Então a linha na horizontal representa o relacionamento de igualdade de condições entre os indivíduos, tá? E por que igualdade de condições? Porque aqui o interesse é particular. Então, as partes terão direitos e deveres em igualdade de condições. Você quer um exemplo, doutora? Qual é o seu nome? Esse relacionamento que você está aqui inserido nesse momento é um relacionamento disciplinado pelo direito privado. Tá? Porque de um lado é você aluno e do outro lado é a instituição de ensino Estácio, que é uma empresa privada. Tem o Estado presente, o interesse é seu de ter o serviço prestado e da Estácio de receber por esse mesmo serviço. Então, interesse particular. Totalmente positivo, né? Hã? É o direito positivo. É o direito positivo? Não, o direito positivo é lá. Prima pelo Estado. O direito natural prima pelo indivíduo. Aí são É lá, ó. É o direito positivo. Aqui é o direito natural. Uma relação pessoal, por exemplo, que o sujeito entra processando, ele é município, ele entra processando a lei aí, Entra processando. no município. A processão do processo vai ser sempre público. Esse vai ser direito positivo e esse não. Não, na realidade é uma comparação, por quê? O direito positivo vai primar sempre colocar o Estado acima de qualquer outra pessoa. Então, ali representa o direito positivo. Aqui, igual o indivíduo, então representa o direito natural. Mas na realidade nós estamos vendo a divisão do direito positivo. É só questão de pensamento. Tá?
Então, meus queridos, ó, o casamento seria um outro exemplo de igualdade de condições, homem e mulher. A compra e venda, comprador e vendedor seria um relacionamento de igualdade de condições. A locação, locador e locatário, seria um outro relacionamento de igualdade de condições. A doação, doador e donatário, um outro exemplo. A responsabilidade civil, alguém causa um dano, fica obrigado a reparar aquele que sofreu o dano, também no âmbito da responsabilidade civil. Então nós temos inúmeros exemplos para identificarmos os relacionamentos disciplinados pelo direito privado. Algumas pessoas aqui desceram, foram nas lojas comprar ovos de Páscoa, né? Esse relacionamento é disciplinado pelo direito privado. Porque, de um lado, o indivíduo, uma pessoa natural, do outro lado, uma empresa privada. Então não tem o Estado. O direito do consumidor é um direito privado. É, na legislação consumidorista, exatamente. Tá? Agora, eu coloquei no conceito ali, parece um contrassenso, que o Estado pode figurar nos relacionamentos disciplinados pelo direito privado. E pode sim. Sabe por quê? Se algum agente público agindo em serviço causa dano a terceiro, o Estado se responsabiliza por indenizar esse terceiro. Então essa relação, onde aquele que sofreu o dano tem um direito à indenização e aquele que causou o dano tem o dever de indenizar, está no âmbito de igualdade privada. Eu não estou falando aqui da necessidade de acionar o poder judiciário, não. Eu estou falando no relacionamento de dano causado e consequente necessidade de reparação. Nesse cidadão, você botou o poder do Estado estar presente nesse caso. Nesse caso, ele pode. Né? O artigo 43 diz que as pessoas jurídicas de direito público interno serão responsáveis pelos atos praticados por seus agentes em serviço que causem dano a terceiro, tendo o direito de regresso no caso de comprovar o dolo ou a culpa do agente. Então, na realidade, o agente público agindo em serviço causou um dano, o Estado assume a responsabilidade de reparar o dano, mas pode cobrar desse servidor o que ele teve que pagar, se foi dolo ou culpa do agente. Professor, só para entender melhor, mesmo ele representando o poder do Estado naquele momento... O Estado aqui, é o direito privado. pode ser a União, pode ser o Estado, mas é considerado direito privado. É considerado direito privado. Porque vai ter igualdade, né? É igualdade. Pensa em um Estado na posição de locatário. Ele vai ter que cumprir com todas as obrigações decorrentes dessa situação jurídica de locatário. Da mesma forma que se o locatário fosse o seu Manuel da padaria. Quais são as obrigações do seu Manuel da padaria? Pagar os aluguéis em dia e os encargos da locação. Quais são as obrigações do Estado? Pagar os aluguéis em dia e os encargos da locação. O não cumprimento dessas obrigações gera o quê? Gera o quê? Que pedido? Despejo. Seja o seu Manuel da padaria um locatário, seja o Estado. Então, relações disciplinadas pelo direito privado. O próprio Estado ele pode doar bens, desde que sejam aqueles bens passíveis de doação. Ou seja, que estejam no rol dos bens alienáveis, que são os bens chamados de dominicais ou dominiais. O Estado pode doar. A doação, ela é disciplinada pelo direito privado. Está lá no Código Civil, artigo 438. Né? Então é o Código Civil que vai disciplinar a doação, portanto o Código Civil é direito privado. Então estamos aí diante desse direito. Né? Professor, então se for uma ação particular, então... Não, ação, meus queridos, processo judicial, independente de quem seja autor, de quem seja réu, quando a gente pensar assim, ou tiver um caso concreto, fulano ingressou com a ação, processou, a gente pensa em direito público. Porque o processo é público, quando a gente estiver falando de processo judicial. Tá? Porque tem a intervenção do Poder Judiciário, então o processo vai ser público. Seja civil, penal, não importa. Sim, só uma? Nesse instante. Nesse momento. Nesse instante.
Por exemplo, eu sou funcionário de um Estado. E se eu entro contra o Estado no judiciário, processo, Não, se você entra contra o Estado, se você entra contra o Manuel se você entra contra a Estácio, qualquer processo judicial é tratado como direito público. já o processo administrativo é privado. Não, porque tem a intervenção do Estado também. É processo administrativo. Na realidade, você tem um órgão do Estado, que é do Poder Executivo do Estado, que está ali estabelecendo o processo e tendo que decidir o processo. Ele perguntou e não prestou atenção. Qualquer processo. É que você está olhando para outro lugar. Ou o Estado como locatário, ou ele não sei lá, vendendo bem. Isso. Compra e venda, locação, doação. Privado. É tudo direito privado. Aí eu comprei e eu vou entrar numa ação regressiva contra o Estado por algum motivo. Ele me vendeu um bem por outro e tal. Sim. Qualquer outra coisa. Passa a ser processual, Passa a ser ser, direito exatamente. público. Então ele muda de direito para direito público. Para direito público, exatamente. Se você, foi o que a gente colocou aqui. Se um de vocês desceu aqui no shopping agora no intervalo e comprou um aparelho, estava querendo comprar já há um tempo, entrou a graninha, né? Final do mês, bateu lá na conta, foi lá e comprou um relógio bacana. Numa relojoaria dessa aqui embaixo. Só que o relógio está com defeito. Aí volta lá na loja, pô, eu comprei isso aqui, está com defeito, pô, não vou trocar não. Aí aquele que comprou, o consumidor, ele não tem o direito de ingressar com um pedido judicial para resolver esse problema? Ou seja, uma relação que era disciplinada pelo direito privado passou a ser disciplinada pelo direito público. Não. O que a gente está vendo aqui é que existem aquelas disciplinadas pelo público e aquelas pelo privado. Esquece o processo. Eu não falei para vocês que bateram no meu carro? Eu não falei para vocês que eu apresentei para quem bateu no meu carro orçamentos? Fizemos uma média de orçamento? Eu não cheguei a falar para vocês que ele me encontrou aqui no shopping na virou público essa coisa? Privado, foi resolvido no privado. Agora, se ele não me pagasse, eu teria que ingressar com um pedido judicial. Aí Você desceu falando um monte de artigo pra ele. Você desceu argumentando pra caramba com ele. Não. Tá errado, cara. Só que pagar. Você ficou com medo. Ele já saiu do carro dizendo que estava errado. Nos entendemos aqui, meus queridos? Já sabemos identificar quando nós estamos diante do direito privado e quando nós estamos... Então nós temos que identificar. Se nós olharmos um relacionamento e não tiver o Estado presente, a gente já pode afirmar que é privado. Tá? Se tiver o Estado presente, aí a gente vai pensar. O Estado pode estar presente em relacionamentos disciplinados pelo direito privado. Vamos ver o interesse. O interesse é coletivo, aí é público. Né? Não, o interesse é particular. O Estado está presente, mas o interesse é particular, privado. Então é dessa forma que a gente tem que identificar. Se tem interesse particular, vai haver igualdade. Se tem interesse coletivo, vai haver o quê? A subordinação. O Estado está acima. Mas o que eu não estou conseguindo entender é o seguinte: quando vira uma ação judicial... Quando tiver um problema. Olha só, vamos pensar. Você vai lá embaixo comprar um produto. Aqui é shopping, você vai comprar um produto. O produto está perfeitinho. Tem algum problema aí, algum conflito de interesses aí? Você vai acionar o Poder Judiciário e vai dizer o que para o juiz? Olha, eu comprei esse produto, está perfeitinho. Ele, e aí, o que você quer? O que você quer que eu faça? Dizer assim mesmo. Então, você só vai acionar o Poder Judiciário quando você tiver um conflito entre o seu direito, que foi inobservado pelo dever de quem? Qual o seu nome? O seu, Quando você tiver um direito que for inobservado pelo dever do Wilson. Ele tinha um dever para com você, para realizar o teu direito. Ele não cumpriu com o seu dever. E aí, se ele não cumpriu com o dever, o seu direito não vai ser realizado. Estamos diante do quê? De um conflito de interesse. Aí sim, nós podemos acionar o Poder Judiciário. Deu mais ou menos para...
Mais ou menos? Aí vai ter que ser. Não. Aí vai dar para O Poder Judiciário, gente, olha só, o Poder Judiciário só é acionado para prestar a atividade jurisdicional. É para realizar atividade jurisdicional, só para isso. Que realizar atividade jurisdicional é preciso que haja um conflito e alguém alegue ao Poder Judiciário que tenha um direito e que foi inobservado por aquele que tinha o dever, a obrigação. Só assim. Se não for assim, o Poder Judiciário não vai ser acionado. Ele vai ficar lá. Imagina se qualquer situação o Poder Judiciário tivesse que se manifestar. Já está difícil, né? Seria impossível. E no caso das concessionárias de serviço público? Concessionária de serviço público. Sim. São regidos por direito privado ou público? Vamos pensar? Poder concessionário, quem concede? O Estado. Quem tem? A entidade privada. Relação disciplinada pelo direito público, administrativo. A concessão é lá. Agora, nós não nos relacionamos com essas empresas que prestam serviço? Aí é direito privado, porque não tem o Estado. É, de um lado, cada um de nós, do outro lado, uma entidade privada. Então, essa prestação de serviço é disciplinada pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação de coisas de empresas. São dois relacionamentos aí. Tá? O do Estado com a entidade, né? E aí é público, e dessa entidade privada com cada um de nós, e aí é privado. Mas mesmo que eu entre na justiça no CDC, continua sendo privado? Não, porque entrou o Estado no Você meio. acionou o Poder Judiciário, você acionou o Estado. Já passou a ser público. Acionou o Estado. Acionou o Estado público. Acionou o Poder Judiciário. Meus amigos, ó, os governadores, Ficou quietinho, privado. figuras ansiosas para ir embora, né? Os governadores dividem o direito público em duas partes, o público interno e o público externo. Da mesma forma, o direito privado é dividido. Como é que a gente vai entender isso? Eu não vou ficar anotando o conceito aqui não, a gente vai ter que fazer uma conversação agora. Tá? Bom, interno ou externo é usado como referência o território nacional. Então, o que é o direito público interno? Consiste naquele direito que vai servir para disciplinar os relacionamentos do Estado dentro do território nacional. Então, consiste naquele direito que serve para disciplinar os relacionamentos do Estado dentro do território nacional. Então, o elemento limitador desse direito é o território brasileiro. Por isso ele é chamado de direito público interno. Tá? Ou seja, um direito que serve para disciplinar os relacionamentos do Estado dentro do território nacional. Então, olha aqui, ó, a União se relacionando com os indivíduos, com as empresas privadas, os estados se relacionando com os indivíduos, com as empresas privadas, os municípios se relacionando com os indivíduos, com as empresas privadas. Então, a base é o território nacional. Tá? Isso é o direito público interno. Consiste no direito que porque estão me pedindo para dar um conceito. Consiste no direito que serve para disciplinar os relacionamentos do Estado no território nacional. Esse é o direito público interno. Agora, no território nacional. Agora, o direito público externo, ele também é chamado de internacional. Tá? O direito público externo também é chamado de internacional. Que direito é esse? O direito público externo, também chamado de internacional, consiste no direito que vai disciplinar os relacionamentos entre os Estados soberanos.
Então, direito público, externo ou internacional consiste no direito que vai disciplinar os relacionamentos entre os Estados soberanos. Quem são os Estados soberanos? Os países. E os organismos internacionais. E os organismos internacionais. Então vamos voltar aqui, ó. Direito público externo ou internacional consiste no direito que vai disciplinar os relacionamentos entre os Estados soberanos. Abram parêntese, países, fechem parêntese, e organismos internacionais. Deu para entender agora? E organismos internacionais. Abram parêntese. ONU, aí são os organismos internacionais. ONU, Nações Unidas, né? Significa Nações Unidas. OIT, Internacional do Trabalho. OEA, Estados Americanos. OMS, Mundial de Saúde. Santa Sé. O que é a Santa Sé? É a cúpula da Igreja Católica, que tem base no Vaticano. Entram também aí a Unicef, a Unesco. Então são organismos internacionais. Direito público externo internacional. Então, esse direito público externo internacional serve para disciplinar os relacionamentos entre os países ou também entre os organismos internacionais. Como que esse direito... Está dando para acompanhar? Tá? Fala. Eu entendi bem. Enquanto disciplina é ordenamento. Ué? Enquanto eu estou disciplinando, na realidade nós estamos falando de ordenamento, de disciplina de relacionamentos. então, se houver uma ação, a gente tem que recorrer à disciplina. Aí a disciplina, nesse relacionamento processual, é o direito. Tá? É porque existem relacionamentos privados que, por algum motivo ou outro, acabam se transformando em públicos quando são acionados o Poder Judiciário, quando é acionado o Poder Judiciário. Tá? Sempre o Poder Judiciário vai ser acionado? Não, só quando houver um conflito. Alguém tiver um direito inobservado por quem tem o dever. Tá? Então, meus queridos, que tipo de normas nós podemos identificar reconhecendo-as como direito público externo ou internacional? Ó, direito público externo. Quais são os tipos de norma? Os tratados internacionais. Já ouviram falar dos tratados internacionais? Se não ouviram, vão ouvir bastante quando vocês forem estudar esse tema. Que são contratos escritos. Direito público externo. Tratados internacionais são contratos escritos cujas partes signatárias são os países. Exemplo, Mercosul. Outro exemplo, Mercado Comum Europeu, o euro. Outro exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Outro exemplo, Tratado de Quioto e outros mais. Quem é que assina os tratados? Os países representados, tem a sua representação, mas são os países que são partes. Né? Então, esses tratados internacionais, eles são normas de direito público externo. Outro exemplo, os costumes internacionais. Costume é prática, não é algo escrito. Portanto, o costume é não escrito. É prática comercial que ocorre nos relacionamentos entre os países.
Então, são formas de expressão do direito público externo que acaba se materializando nos tratados internacionais e nos costumes internacionais. Sendo que tanto os tratados internacionais quanto os costumes internacionais, eles são direcionados por princípios internacionais. Vocês vão estudar isso aqui, ó. Pacta sunt servanda, que é o princípio informador de que os pactos, os tratados, os acordos internacionais devem ser respeitados. Então, se um país assinou um acordo e desse acordo ele assumiu obrigações, ele tem que efetivamente cumprir com essas obrigações assumidas, por esse princípio aqui do Pacta Sunt Servanda. Professor, o lex inter partes também? Oi? Lex inter partes. É a lei entre as partes, né? Tá? Agora, o princípio informador dos costumes internacionais é o consuetudo ou consuetudine est servanda. Parecem palavrões, mas não são termos latinos, tá? Consuetudo ou consuetudine querem dizer costumes. Portanto, os costumes internacionais devem ser respeitados pelos países que se relacionam comercialmente. Então, aqui nós estamos diante das normas de direito público externo que vocês vão estudar numa disciplina chamada de Direito Internacional Público, DIP. Vocês vão ter essa disciplina no curso de vocês para estudar essas normas. Tá? Se passar a introdução. Vai passar. Quando não se cumpre esse tratado, que é Aí existe um organismo internacional vinculado à ONU que vai resolver. Se não ficar aprovado, então você não pode fazer as outras, não? Rapaz, deixa de ser pessimista. Não, só pergunta. Pode não? Pode, algumas pode. Alguma. Você não vai fazer civil e penal. Só? São as principais civis. Bom, o direito privado, ele também sofre essa subdivisão em direito privado interno e direito privado externo. E o que é esse direito privado interno? É aquele conjunto de normas que servem para disciplinar os relacionamentos entre os indivíduos no âmbito do território nacional, por isso interno, né? Aquele conjunto de normas que servem para disciplinar os relacionamentos entre os indivíduos no âmbito do território nacional. Esse é o interno. Bom, conjunto de normas que servem para disciplinar, os relacionamentos entre os indivíduos no âmbito do território nacional. Esse é o direito privado interno. Esse estudo vai se complementar quando nós virmos estudar as subdivisões do público interno e do privado interno. Tá? Conjunto de normas que servem para disciplinar os relacionamentos entre os indivíduos no âmbito do território nacional. Esse é o interno. Agora, o direito privado externo também é chamado de direito privado internacional. E aí, nós temos aquele direito que vai disciplinar aspectos da vida do brasileiro em território estrangeiro e aspectos da vida do estrangeiro em território nacional.
Privado interno. É o interno, não, é o internacional, o externo, também chamado internacional. É o direito que vai disciplinar aspectos da vida do brasileiro em território estrangeiro. É o direito que vai disciplinar. É o direito. Vocês querem copiar, né? Não tem como ser expositivo. A pessoa é copiar para você. Você fala Brasileiro. Vocês vão. O titio aqui tá, vocês estão no início, o titio compreende isso, mas vocês vão ter professores aí que eles não vão ficar repetindo, não, porque isso aqui é nível superior. Então, nível superior não tem ditado. O cara está falando e o aluno tem que copiar. E se não conseguir, perde-se o que ele, né? Ou pega teu colega. Infelizmente, é assim, às vezes, é porque o que a gente combinou foi, eu vou anotar alguns pontos no quadro, outros vão ser expositivos, porque a gente não tem tempo para ficar ditando tudo. Né? Então, eu sugiro que vocês entendam essa situação, porque se eu for ficar parando 10 minutos para ditar um conceito, a gente não vai avançar, vai ficar sempre emperrado, entendeu? Então, como é que ficou aí? Disciplinar aspectos da vida do brasileiro em território estrangeiro. Aspectos da vida do brasileiro em território estrangeiro, como também aspectos da vida do estrangeiro em território nacional. Mais tarde, algumas aulas posteriores, nós vamos analisar o Decreto-Lei 4657 de 1942, que era chamado até 2010 de Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. Hoje tem o nome da sua real dimensão, é chamado de LINDB, que significa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, esse decreto tem um artigo, que é o artigo 7º, que retrata para nós exatamente uma norma de direito privado externo. Porque diz assim, ó, serão as leis do país onde a pessoa é domiciliada que cuidarão do início e término da personalidade, da capacidade e também do direito de família. Então, se vocês pegarem esse dispositivo, ali estão anotados aspectos da vida da pessoa que serão disciplinados pela lei do país onde a pessoa vive, onde ela é domiciliada. Se o brasileiro vive na Argentina ou em qualquer outro país, esses aspectos, início e término da personalidade, capacidade e direito de família, serão disciplinados pela lei do país onde ele vive. Agora, se um estrangeiro, seja ele qual for, viver aqui, não é turista não, é aquele que tem domicílio aqui. Esses aspectos da vida do estrangeiro serão disciplinados pela legislação brasileira. Isso são regras de direito internacional privado, porque cuidam dos indivíduos, só que vivendo em território diferente. Só para vocês terem uma ideia. Logicamente, vocês vão estudar isso melhor com o professor Eduardo, porque trata do direito penal, de crime, e eu sou civilista, portanto, direito privado. Mas ele vai dizer para vocês que a questão do crime é de jurisdição. Né? Então, se o fato foi praticado num lugar e esse lugar considera o fato como crime, é nesse lugar que a pessoa vai ser punida. E é a pena desse lugar que vai ser aplicada a ela. Então, se um estrangeiro vem no Brasil e pratica um ato que aqui é crime, ele tem que ser punido aqui no Brasil. Ah, mas não tem a extradição? Tem. Extradição, deportação vai ter quando houver um entendimento político entre os países. O país onde o crime foi cometido e o país de origem do estrangeiro, para que o país onde o crime foi cometido envie esse estrangeiro para cumprir a sentença lá, né? É questão de entendimento político, mas aí é jurisdição. Agora, também é importante reconhecer que consiste em extensão do território nacional, as embaixadas, consulados, aeronaves e embarcações. Então, um navio brasileiro em mar territorial internacional, ali dentro é o Brasil.
Da mesma forma, a aeronave é espaço aéreo internacional. Dentro da aeronave é Brasil. Tá? Então, é a questão da consideração da extensão do território. Diga, quem é que... Diga. No caso da pena de morte, o brasileiro vai lá que... Vai morrer. A não ser que haja um entendimento político e essa pessoa seja mandada mas aí tem que haver um entendimento político entre os países. Então, no caso ali morre, havendo um entendimento político, a lei que regularizar. Por exemplo, o cara que morrer, havendo entendimento político, ele poder ser extraditado. Pode. Aí, logicamente, se no país que o crime foi praticado a pena é de morte, e se ele for mandado para o país de origem, do país de origem, se tiver pena de morte, ele vai morrer. Vai haver a transformação da pena. O senhor falou turista, ele falou quem está assim. Não, é a questão de domiciliar no país. O estrangeiro que é turista é aquele que vem passear. Vai embora depois que Mas ele vai. O domicílio aí é a referência no sentido de cuidar do início técnico da existência, da capacidade e do direito de família. E professor, nesses casos que tem muito acontece aí, relativo ao pai, o casal tem um filho, o pai vai levar lá para a França, aí o direito privado Internacional. internacional. Aí não é direito público porque o relacionamento não é entre países, é entre indivíduos. Tem resolve isso aí? Resolve. Que parada, rapaz? Que parada? Professor, Podemos avançar um pouquinho? mas o brasileiro não pode ser extraditado, né? Ele cometeu um crime, fugiu pra cá, já era, né? Você sai da fronteira. vai fazer uma pergunta porque as dúvidas para Acho que nenhum, cara. Ó, Mas ficou. O Brasil foi no Você daria espaço para isso também. Eu também não, tô partindo pra outro. meus queridos, só vamos iniciar isso aqui. Eu sei que vocês estão querendo ir para agora, né, festejar a Páscoa. Mas fico aqui umas 2 horas. até 11h30, até meia-noite aí. Só para a gente começar a discutir a subdivisão do direito público interno, e a primeira subdivisão é o direito constitucional. E eu posso afirmar para vocês que vocês vão estudar o direito constitucional. E vão estudar aí em 2, 3 períodos. Eu não sei como é que está o direito constitucional funcionado no currículo de vocês. Acho que é o 110. Não é 200 e... Acho que é 110. Então, o direito constitucional, ele consiste na principal subdivisão de todo o direito positivo. Então, numa hierarquia, o direito constitucional está acima de todas as outras subdivisões, como o direito civil, o direito penal, o direito processual, o direito administrativo. E vocês sabem por quê? Que o direito constitucional está hierarquicamente acima de todos os outros direitos? Porque cuida da Constituição Federal. Cuida da Constituição Federal. E se essa subdivisão cuida da Constituição Federal, ela é a mais importante. Por quê? Porque a Constituição Federal é a lei maior de um país. É a chamada Carta Magna. Todas as outras normas precisam estar de acordo com o texto constitucional. Tá? Perguntinha de história constitucional. Alguém sabe quantas constituições nós já tivemos? 7 constituições. Quais foram as constituições? Ó, 1824, Império. 1891, República. 1934,
1937, 1946, 1967 e a última, que é que está em vigor até hoje, 1988. Quantos aninhos tem essa Constituição? Em outubro, passa 11, 11, fugiu, são 25 anos, em outubro vai completar 25 anos de Constituição. Né? Olha demais. Então, essa é a nossa Constituição atual. Alguns aí disseram 8, porque tem uma discussão sobre o ano de 69, mas ali nós tivemos uma emenda constitucional e a emenda não é Constituição. É apenas uma norma que serve para alterar o AI-5. Tá? Que inclusive para alguns é considerado uma Constituição. Militarismo. Né? Mas, para o entendimento majoritário no direito constitucional foram só 7. Então a nossa última Constituição é de 88, é aquela que estabeleceu o Estado Democrático de Direito, o princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana. Né? Então quantas coisas boas trouxe essa Constituição. E o que cuida a Constituição? O que uma Constituição vai cuidar? O que cuida a Constituição é exatamente o que vai cuidar o direito constitucional. Primeiro, direitos e garantias individuais, lá anotados no artigo 5º, direito à indenização por dano material ou moral, direito de acesso à justiça, o direito de ação, direito de voto, direito ao salário mínimo. Temos diversos direitos e garantias individuais ali anotados. Né? A Constituição também cuida da organização político-administrativa do Estado. Estado no sentido lato. Organização política administrativa da União, o que compete à União. Organização política administrativa dos Estados, o que compete aos Estados. Organização política administrativa dos municípios, o que compete aos municípios. Estabelece a divisão dos poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Nos apresenta o chamado processo legislativo. A gente vai estudar o processo legislativo, artigos 59 a 69 da Constituição. Primeiro, quais as espécies legislativas que podem ser elaboradas no Brasil? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. 7 espécies. Então nós vamos identificar que cada uma dessas espécies é criada por um órgão chamado legítimo para criá-la. E vamos ter que identificar qual é o procedimento que tem que ser observado para a criação dessas espécies. A gente vai ver que o procedimento mais complexo é o que é pertinente à criação das chamadas leis complementares e ordinárias. Então tem que ter a iniciativa de lei, chamado projeto de lei, tem que ser esse projeto de lei enviado para o Congresso, no caso de federal, né? Porque o Poder Legislativo Federal é bicameral, possui 2 casas. Quais são as casas? Câmara e Senado. Então as 2 casas precisam participar desse processo. Eu não entendo até hoje, tem 2 casas. Uma representando o povo, a outra representando os estados. Mais gasto, não tem necessidade disso aí. Você, quando for presidente, você fecha. Já tivemos um governo que fechou. Então, meus queridos, em nível estadual, qual é a casa? Qual é a casa? Assembleia Legislativa. Em nível municipal, os vereadores. Então, unicameral em nível de município e estado e bicameral em nível federal. Então, as 2 casas em nível federal precisam participar. E aí, o que a casa faz? Discute, vota e tem a necessidade de aprovar ou não o projeto. Aprovou? O que faz a casa? Encaminha para o chefe do executivo sancionar. Aí é um outro sentido da palavra sanção, porque a gente tinha visto sanção como medida punitiva, né? Agora é o quê? É a aprovação do projeto. E aí, o chefe do executivo sanciona, aprovando o projeto, promulga, fazendo com que esse projeto deixe de ser projeto e passe a ser lei, ganhe um número de ordem e publica. Sabe aonde?
Diário oficial. no órgão oficial de imprensa, que é o Diário Oficial. A partir daí, ninguém se excusa ao cumprimento da lei alegando que não a conhece. Sabe o que é isso? É o princípio da obrigatoriedade da lei. A lei foi publicada, teve o seu texto publicado no órgão oficial de imprensa. Começou a vigência, por mais que eu alegue que eu nunca ouvi falar dessa lei, se eu sou destinatário dela e não cumprir os seus ditames, eu vou ser punido por ela. Princípio da obrigatoriedade. Então, a partir de hoje, a gente não pode usar o desconhecimento da lei como um possível argumento para evitar o seu cumprimento. Porque nós hoje já sabemos que o princípio é da obrigatoriedade. Eu não sabia, isso você não pode dizer. O advogado não pode alegar isso. Não. Faz a assinatura do Diário Oficial. Então, meus queridos, Sai de graça. esse é o direito constitucional. Esse é o direito constitucional. Né? Conjunto de regras e princípios que disciplinam os direitos e garantias individuais, vírgula, a organização política e administrativa do Estado e o processo legislativo. Aí, um conceito para o direito constitucional. Vocês têm esses conceitos todos no plano de aula, tá, gente? Por isso que eu estou falando que não há necessidade de eu ficar ditando aqui nos conceitos, porque vocês já têm anotado no plano de aula. Mas se vocês quiserem anotar, anotem aí. Só para a gente finalizar, então. É um conjunto de normas e princípios. Tem todas essas subdivisões estão conceituadas. É o conjunto de normas e princípios. É o conjunto de normas e princípios que servem para disciplinar os direitos e garantias individuais, vírgula, os direitos e garantias individuais, vírgula, a organização político-administrativa do Estado, vírgula, a organização político-administrativa do Estado, como também, para ficar melhor, como também o processo legislativo. Só como efeito de referência, porque esse é um tema de fundamental importância no estudo do direito constitucional, mas é importante a gente fazer a referência aqui, porque nós estamos nos referindo ao direito constitucional como a principal subdivisão de todo o direito positivo, porque vai cuidar da Constituição. E a Constituição é reconhecida como a lei maior de um país, como a Carta Magna, significando dizer que todas as outras normas precisam estar de acordo com o texto constitucional. E se for ventilada a hipótese de uma outra norma ferir o texto constitucional, isso leva ao entendimento da necessidade de discussão da inconstitucionalidade. O que é discutir a inconstitucionalidade de uma norma? É discutir o fato dessa norma violar a Constituição Federal. Essa inconstitucionalidade, ela pode ser discutida por duas vias. Quais são as vias? Primeiro, o chamado incidenter tantum. Incidenter tantum.
significa um incidente processual que tem que ser resolvido, né? Então, num determinado processo entre o Mévio e o Simprônio, o Mévio usou para seu benefício uma lei. E o Simprônio argumentou, mas peraí, essa lei é inconstitucional. E aí ventilou a inconstitucionalidade para o juiz do caso. O que o juiz tem que fazer? Paralisar a decisão do processo para primeiro decidir a inconstitucionalidade da lei. E se esse juiz decide a inconstitucionalidade da lei, essa decisão produz efeitos interpartes. O que significa efeito interpartes? Entre as partes. Então, essa lei só é inconstitucional para as partes que estão litigando no processo. Somente para elas. Porque quem decidiu foi o juiz do processo. Não gera jurisprudência. Não. Aí aqui, ó, essa é a primeira via, é um incidente processual que tem que ser resolvido pelo juiz do processo. A segunda via é através da ADIM. E essa ADIM é a ação direta de inconstitucionalidade, é um processo que tem por objetivo declarar a inconstitucionalidade da lei. E aí vocês sabem qual é o órgão que vai julgar a ADIM? O STF. Por que é o STF, hein? Porque o STF é o órgão máximo do Poder Judiciário, que é o guardião da Constituição. É o STF que é o guardião da Constituição. Então, esse processo aqui tem como legitimados aqueles arrolados no artigo 103 da Constituição. É um processo cujo procedimento vai estar no STF, e se o STF declarar inconstitucional a lei, seja ela qual for objeto da ADIM, essa declaração tem efeitos erga omnes. É o que você falou. O que é efeito erga omnes, hein? É que vai atingir a todos. Então a lei é inconstitucional para toda a sociedade, não é só no processo, não. Porque aí foi a cúpula do Poder Judiciário que decidiu. É a decisão aí dos royalties, né? Está sendo ventilada exatamente nesse processo de inconstitucionalidade. Então, efeitos interpartes, somente as partes, efeitos erga omnes para toda a sociedade. É erva. Erga omnes. Quando não for uma ação declaratória Não, parece um de vira. inconstitucionalidade. Quando for, no caso, focado no STF nas reivindicações, essa súmula é vinculante erga omnes, né? Aí a súmula vinculante tem efeitos erga omnes. Atinge a todos, né? Aqueles que estão hierarquicamente abaixo do poder do STF. Mas a gente vai entender melhor a questão da súmula. Então está aí o direito constitucional. Vocês podem me informar a hora certa? Porque eu estou perdido. Eu vejo que o dele é 10h25. No dele é 10h15. No dele é 10h10. 10h15? Tá bom por aqui?